Então vamos começar mais esta aula, porque esta é uma aula muito especial, muito importante nesta sequência. Essa aula é sobre um tema que trava muita gente boa no tarô: o medo de cobrar o valor justo. A pessoa até sabe que o que ela oferece tem valor, mas na hora de colocar o preço, a pessoa bloqueia. E por trás disso tem um pensamento que eu escuto muitas vezes, que é o seguinte: se eu cobrar mais, ninguém vai querer. Mas será que isso é assim mesmo? Então, nessa aula eu vou desenvolver três pontos muito importantes para te ajudar a começar a sair dessas crenças limitantes, porque o seu valor está diretamente ligado à forma como você se enxerga e como você se apresenta ao mundo. Enquanto você continuar se diminuindo, com medo de cobrar, vai ser difícil atrair clientes que realmente valorizem o seu trabalho. Então, fica comigo até o final dessa aula, porque essa aula pode virar uma chave importante aí dentro de você. E já que eu falei sobre crenças limitantes, eu quero que você reflita sobre esses dois pensamentos que me ajudaram a ter mais prosperidade na minha vida e eu acredito que podem fazer o mesmo por você. O primeiro pensamento é de Chico Xavier e diz o seguinte: para você obter algo que você nunca teve, é preciso fazer algo que você nunca fez. Então, para obter algo que você nunca teve, é preciso fazer algo que você nunca fez. É preciso fazer algo diferente do que você vem fazendo. E o segundo pensamento é do Lauro Trevisan, que é o seguinte: sua riqueza terá sempre o tamanho dos seus pensamentos e será limitada à dimensão dos seus desejos, daquilo que você quer. Mais uma vez, sua riqueza terá sempre o tamanho dos seus pensamentos e será limitada à dimensão dos seus desejos. Essa frase do Lauro Trevisan significa que, se você pensa pequeno, se você deseja, né, com medo e se contenta com pouco, a vida não vai te entregar mais do que isso. Mas quando você se permite imaginar um futuro maior, quando você se permite desejar com coragem e agir como quem merece, você expande a sua capacidade de receber. A sua capacidade de receber. Então, se você não está contente com os resultados que você tem obtido em termos financeiros, né, através do tarô, tem a ver com a sua capacidade de receber. A ideia é você quebrar determinadas crenças para você expandir a sua capacidade de receber. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. O primeiro ponto é: cobrar barato demais afasta o cliente certo e atrai o cliente errado. Parece contraditório, né? Como é que é possível? Cobrar barato demais afasta o cliente certo e atrai o cliente errado. Parece contraditório, mas é realidade. Quando você cobra muito abaixo do que você deveria, o que o cliente percebe é: eu acho que isso aqui não deve ter tanto valor assim, não deve ser tão bom assim. E aí o que que acontece? Você começa a atrair gente que reclama, gente que quer desconto, você começa a atrair gente que só aparece quando tem uma promoção. Só aparece quando tem uma promoção. Aliás, esqueça esse termo promoção, ok? Não, nunca use isso na sua divulgação, termo promoção, tá? E mais, você fica preso num ciclo de muito esforço e pouco retorno. Você sente que você está sempre fazendo muito, você está sempre tendo um grande esforço para ter um retorno muito abaixo das suas expectativas. O resultado disto tudo é desânimo, é cansaço, é essa sensação de que o tarô não dá dinheiro. Mas assim, não é o tarô. É a forma como você está se posicionando, como você está posicionando o seu valor. Este é o ponto-chave. Então, o ponto número dois aqui que eu quero colocar é: quem confia no próprio trabalho cobra com segurança e o cliente sente isso.
Então, o ponto número 2 tem a ver com você confiar no seu trabalho. Porque, como eu disse, quem confia no próprio trabalho vai cobrar com segurança. Então, deixa eu te contar uma coisa aqui. Uma aluna minha, ela fazia leituras por R$ 30. Pessoal, eu estou chutando aqui, eu imagino que seja isso. Para o pessoal do euro aí, R$ 30, 5 euros, R$ 40. Era um valor bem baixo, sério. Então, ela me disse o seguinte: olha, se eu cobrar mais, ninguém vai fechar consulta comigo. Todo mundo vai embora. Mas mesmo cobrando, e é aí que eu quero chegar, mesmo cobrando barato, a agenda dessa pessoa vivia vazia. Então a gente trabalhou o posicionamento dela, como ela queria aparecer, de que forma, enfim, isso durante uma mentoria, claro. Ela criou uma sessão mais focada, com um nome claro e objetivo. Presta atenção, pessoal, estou falando de uma sessão. Não estou falando das outras sessões que eventualmente ela foi criando, porque eu acho que você precisa ter pelo menos 3, 4 tipos de sessões, principalmente sessões temáticas, como eu já falei em outras aulas aqui, tá bom? Então, ela criou uma sessão específica que tinha um objetivo claro e ela passou a cobrar cerca de, sei lá, 97, R$ 150, mais coisa, menos coisa. E adivinha o que aconteceu? Em 2 semanas, ela fez menos leituras, mas ela ganhou mais do que ela estava ganhando, mas muito mais. Mas era uma diferença gritante. E o mais importante, ela atendeu pessoas que confiaram nela. Pessoas que chegaram com respeito, com abertura. Não pessoas que pediram por desconto, ok? Eu estou falando de pessoas, sabe aquela pessoa que diz assim: eu senti firmeza no seu jeito de falar e eu quis marcar uma consulta com você. Este deve ser o seu objetivo principal, o seu foco principal. Quando você estiver fazendo algum tipo de divulgação, quando você estiver pensando no preço que você quer cobrar, até porque provavelmente você não quer atrair aquelas pessoas que só pensam em preço e só querem consultas com preço bem reduzido, porque no final das contas essas pessoas, boa parte delas, lógico, eu estou excluindo aqui aquelas pessoas que não têm condições mesmo, mas eu estou, boa parte dessas pessoas elas vão ser apenas uma dor de cabeça para você. Vai por mim, tá bom? Porque é importante, quando você se valoriza, o cliente certo reconhece, porque você passa segurança, você mostra que sabe o que faz. E o tarô não é só o que você entrega, é a forma como você entrega, é a sua segurança. Deixa eu abrir um parêntese aqui, ainda nesse ponto número 2, que é o seguinte: eu quero que você imagine o seu cliente ideal. Eu já vou ajudar você dizendo quais são as características que você deve buscar no cliente ideal. Mas antes disso, eu quero que você reflita sobre isso. Faça esse exercício comigo. É verdade que existem pessoas que não gostam daquilo que você oferece, não gostam daquilo que você faz, não gostam da forma como você faz. Tudo isto é verdade. É verdade que existem pessoas que acham que o preço que você cobra é muito caro. Tudo isso que eu estou dizendo aqui é verdade, mas deixa eu te dizer uma grande verdade. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas comece a pensar nisso agora, vai mudar a sua vida. Essas pessoas, elas não são suas clientes. Essas pessoas não são suas clientes. Essas pessoas não são suas clientes. Não tem nada a ver. E é assim, quantas vezes eu já conversei sobre isso? Ah, Denis, mas a pessoa chegou e falou que estava muito caro, aí eu fiquei meio sem jeito de dizer o preço que eu queria dizer, porque eu fiquei com medo de perder a cliente. Pelo amor de Deus, isto não existe. Como que você vai perder uma cliente que não é sua cliente? Como? Explica isso para mim. Como que você perde uma cliente que não é sua cliente? Essa pessoa não é sua cliente. Entenda isso. Olha, o preço é tanto, porque eu vou te oferecer tanto, né? Você vai dizer com clareza, blá, 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 ou já vai estar escrito lá no seu site. Uma pessoa, quando encomenda uma consulta, por exemplo, comigo, já está lá na página do produto o que ela vai receber. É simples, ela decide ou não. Se ela fizer a encomenda, é porque é exatamente aquilo que ela leu lá que ela quer. Então, essa pessoa, você não pode perder um cliente que não é seu. A pessoa diz: olha, tá muito caro. Você diz: olha, tá bom, mas esse é o meu preço. E é isso, cara. E é isso, e tá tudo bem, somos todos amigos, ou não. E é isso, a pessoa que siga a vida dela. Você tem que fazer esta distinção. Tá bom, Denis, mas você falou que você ia me explicar como é que eu identifico o meu cliente ideal. Bom, o seu cliente ideal, ele gosta do que você faz. O seu cliente ideal,
Ele confia no seu trabalho. Ele admira o seu trabalho. Ele gosta da forma como você faz. O seu cliente ideal, ele nunca vai discutir preço com você, porque ele não está nem aí para o preço. Não é que ele não está nem aí. O mais importante para ele é a transformação que você pode trazer para a vida dele. Ele vai atrás de você por causa do seu valor, daquilo que ele identificou em você e que fez ele acreditar que você pode ajudá-lo. Este é o seu cliente ideal. Ok? A pessoa gosta de você, admira o seu trabalho, acredita no seu trabalho e não está nem aí pro preço que você cobra. É a última coisa que a pessoa vai pensar. Não, eu quero é que essa pessoa me ajude. Ela que cobre o preço que for. Você está me entendendo? Para pensar o seguinte: é provável, absolutamente possível, né? Acho que para todo mundo, tem um lugar ou outro que você não pode, não consegue frequentar, ou imagina, vamos pegar um exemplo de um restaurante que você chega lá e o restaurante é muito caro, não dá para comer nem um pãozinho com manteiga é uma fortuna. Então, você chega à conclusão que você fala assim, bom, isso é um absurdo, né? Isso é uma falta de respeito, cobrar um preço, esse preço por essa comida. Automaticamente você não é cliente desse restaurante. Você está entendendo isso? Abra a sua mente. A pessoa que diz para mim assim, deles, olha, sua consulta é muito cara. Queria fazer uma consulta com você, mas sua consulta é muito cara. Essa pessoa não é minha cliente. E pelo amor de Deus, eu estou aqui excluindo as pessoas que verdadeiramente, de verdade, estão passando por uma dificuldade, não podem pagar. Pronto, mas isso é outra história, não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui nesta aula. Eu quero que você entenda o que é que significa ser seu cliente. Seu cliente não é todo mundo. Seu cliente não é todo mundo, ok? Espero que tenha ficado bem claro isso para você. Vamos entrar no ponto número 3. O ponto número 3 é o preço que você cobra não é sobre quanto você acha que merece, é sobre posicionamento que você transmite. O preço que você cobra não tem nada a ver com aquilo que você acha que merece, ok? É sobre o posicionamento que você transmite. Então você tem uma posição. Eu estou sempre falando de posicionamento aqui ao longo dessas aulas. Deixa eu te dizer uma coisa. A pessoa por exemplo, é só um exemplo, a pessoa que marcou uma consulta comigo, imagina, a pessoa marca uma consulta comigo. Foi lá na loja, fez o processo todo para fazer a encomenda e marcou uma consulta comigo. Ela já passou por todas essas barreiras. Ela quer fazer uma consulta comigo. Ela foi lá, viu o preço. Ah, tá bom. Ela pode ter achado que era caro, que era barato. Eu nunca vou saber, não é? Eu falo com a pessoa, né, ao vivo e a cores quando a gente está na consulta. Eu não participo desse processo. Mas, enfim, o que eu quero dizer? A pessoa, ela assistiu um vídeo meu no YouTube e ela pensou assim: eu quero fazer consulta com esta pessoa. Eu quero falar com esse cara aí do YouTube. Eu quero falar com esse cara. Eu não quero falar com outra pessoa. Eu quero falar com esse cara. Então essa pessoa, ela não tá nem aí pro resto. Ela identificou, no jeito que eu falei, na mensagem que ela ouviu lá no vídeo, alguma coisa, criou essa conexão e a pessoa pensou, eu tenho que falar com esse cara. Eu tenho que fazer uma consulta com ele. Tenho que fazer uma consulta com o Denis. É isso que você, quando eu falo de posicionamento, você precisa se posicionar desta forma. E o posicionamento também tem a ver com constância, né? Se ela um dia ela vê uma coisa com uma super qualidade, eu falando com segurança, e depois no outro dia ela vai lá e vê uma mensagem totalmente desconexa, que não tem nada a ver, que não liga nada com nada, eu assim, cabisbaixo, né? Parece que tô com medo de falar. Aí a pessoa já vai ficar com muitas dúvidas. Tá bom, pessoal? Então, é assim. Ponto número 3 tem a ver com isso. O preço que você cobra não tem nada a ver com quanto você acha que merece. Eu quero que você entenda que preço é algo que comunica. O seu preço é uma comunicação. Preço é algo que comunica se você está pronto, se você está preparado para aquilo. Preço é uma coisa que comunica se você acredita no seu trabalho. Preço é uma coisa que comunica se você é profissional ou não. E assim, claro, vão ter pessoas que podem até pensar assim: ah, Denis, mas então quer dizer que se eu colocar um super preço caro na minha consulta, a pessoa já vai achar tudo isso que você está falando aí, que eu estou pronto, que eu acredito no meu trabalho, que eu sou um profissional. Não, é assim, imagina, se uma pessoa for um picareta, não souber nada, ela pode até
colocar um preço grande para atrair pessoas, para as pessoas acharem que ele é o maioral, que ele é o melhor, mas isso aí vai cair por terra, né? Isso aí, rapidinho. Pessoal, opiniões negativas, feedback negativo, corre muito mais rápido do que o positivo. As pessoas, elas se empenham muito mais para falar e para espalhar a mensagem sobre uma pessoa que está enganando os outros, está enrolando os outros, do que para espalhar a mensagem tipo, olha, aquela pessoa é um bom profissional, vai lá conversar com ela se você precisar. Então, não adianta nada você simplesmente aumentar os preços se você não é capaz, se você não tem uma boa formação, se você não é um bom profissional. Eu estou gravando todas essas aulas, partindo do princípio que você é uma pessoa que ou é uma pessoa capacitada, ou uma pessoa que está a caminho de, porque talvez você ainda esteja estudando, tá bom? Então, muito bom, é muito importante separar uma coisa da outra, ok? E não, cobrar justo não é ser mercenário, não é cobrar uma fortuna ou qualquer coisa do gênero. É honrar o tempo que você estudou, o cuidado que você oferece, o espaço que você sustenta, porque sim, eu posso estar falando aqui com uma pessoa que tem um espaço, né, que precisa, então você vai cobrar, sei lá, quantos, muito barato, uma pessoa, você tem que pagar a luz, tem que pagar o seu sustento, como é que é? Como é que fica? A conta não fecha. Pessoal, é assim, escuta isso, você não vai conseguir ajudar ninguém. Se no momento em que você estiver conversando com a pessoa, você estiver pensando na conta da água, na conta da luz, ou sei lá em que você tenha que pagar. Então, a própria energia não vai fluir. Não vai fluir igual. Então é bom que você esteja tranquilo neste sentido também, tá bom? Quem trabalha com seriedade no tarô precisa cobrar com clareza. Quem é sério, quem leva a sério, eu não estou falando do pessoal que tá numas de aventureiro. Isso aí nem faz parte da conversa aqui. Quem trabalha com seriedade precisa cobrar com clareza, precisa ter uma cobrança clara e deixar claro, a pessoa que vê as minhas consultas, ela entende, porque, por exemplo, uma consulta genérica, uma consulta onde ela só vai colocar perguntas e eu vou responder, de perguntas e respostas, lógico que vai ser mais barata, não vai ter o mesmo preço que uma pergunta sobre o que está por vir na sua vida amorosa, uma sessão mais exclusiva. Então, isso é absolutamente normal, porque é assim, pessoal. No final das contas, não é só sobre o valor da sessão. É sobre o valor que você dá para si mesmo como tarólogo. Como é que fica isso? Então, se você sente que ainda tem medo de cobrar, que você cobra pouco para não espantar as pessoas, e mesmo assim tá difícil conseguir clientes, talvez o problema não seja o preço. Você já parou para pensar nisso? Se você tem esses medos todos e se a conta não fecha, caramba, eu estou cobrando menos para ver se eu atraio mais pessoas. Se fosse assim, era simples resolver o problema de quase todo mundo que quer trabalhar oferecendo um serviço, né? Como tarô, como astrologia, como qualquer outra coisa qualquer. A pessoa cobra um preço muito baratinho, ela vai ter montes de pessoas procurando ela. E já sabemos que isto não existe. Então, talvez o problema não seja o preço, é a forma como você se posiciona. Mais uma vez, estou falando de novo disso, posicionamento, como é que você se coloca. A pessoa olha para você, olha para aquilo que você faz, olha para aquilo que, sei lá, que você posta, que você publica. O que é que ela vê? O que é que ela enxerga? É isso. Ela não pode enxergar, ela tem que enxergar alguém, ela vai pensar assim, não, realmente vale o preço. Eu acredito que vale o preço. Ela não pode pensar assim, não, eu não vou cobrar aí, eu não vou pagar isso para falar com essa pessoa aí. Não pode. E se você ainda não descarregou o e-book sobre 10 sugestões sobre como trabalhar e viver de consultas de tarô, basta clicar no link da descrição e descarregar o seu e-book. Tudo bem, pessoal? E a gente se vê na próxima aula.